Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses 2 sentimentos no mercado, você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro e de fato vai obter lucro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado, de uma forma sincronizada, para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, eu vou estar analisando o Bitcoin em seus tempos majoritários, trazendo para os tempos gráficos menores e tentar entender as regiões mais importantes que precisamos romper agora no curto prazo e as regiões mais significativas que não podemos também perder. Vamos também analisar o sentimento do mercado, tentar entender se de fato estamos com as grandes instituições voltando a comprar, se as grandes instituições permanecem vendendo, se as sardinhas estão comprando ou se elas estão vendendo nesse exato momento, entender se estamos em pânico ou em euforia. Afinal, essa semana vamos ter a super quarta, vai ter o discurso do Fed, o discurso do presidente Jerome Powell, e vai trazer bastante volatilidade para o mercado. É exatamente isso que eu quero estar trazendo para vocês. Vamos estar analisando o que esse discurso pode afetar no próximo trimestre. Afinal, o final desse ano já está precificado que haverá mais um corte. Então, o mercado já começa a se preparar, já começa a precificar o que vai acontecer no ano que vem, e é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Então, vamos dar início à análise. Eu quero começar hoje analisando o cenário macroeconômico. Essa semana nós vamos ter já a coletiva de imprensa, né, do Jerome Powell, na quarta-feira, às 16h30, horário de Brasília aqui, vai ter a declaração, um pouco antes, né, por volta das 16 horas, vai ser divulgado a taxa de juros dos Estados Unidos, e basicamente já meio que está precificado que haverá mais um corte, né, e cairia para 3,75 a taxa de juros dos Estados Unidos, que atualmente está em 4%. E o que realmente interessa nessa super quarta, ao meu ver, essa coletiva de empresa coletiva de imprensa do Jerome Powell. Essa coletiva de imprensa, ele já vai nos trazer insight sobre o que vai acontecer no início do ano que vem, o que nós podemos já esperar para o primeiro trimestre, ou quem sabe até para o primeiro semestre já do ano que vem. Lembrando que o Jerome Powell, ele está já com os dias contados, o presidente Donald Trump afirmou que até o dia 25, né, há fortes indícios, na verdade, que até dia 25 o Donald Trump vai anunciar o novo presidente do Fed. Então, o Jerome Powell, o mandato dele já termina no início do ano que vem, até no máximo em maio do ano que vem já conclui o mandato dele, salvo engano. Ou seja, provavelmente o Donald Trump já vai colocar alguém mais pautado, né, mais alinhado com as ideias dele de corte de juros, e isso eu acho que pode ser bom para a economia, eu acho que pode ser bom para pelo menos os investidores de ativos de risco, né? Então isso pode trazer boas valorizações aí já no primeiro trimestre do ano que vem. Essa semana, basicamente, o dado mais importante, ao meu ver, é esse. Teremos dado de seguro-desemprego também na quarta-feira, mas eu acho que a super quarta é o que realmente promete. Uma coisa que eu já quero estar adiantando, dar um spoiler para vocês em outro vídeo, semana que vem, obviamente, eu especifico ele melhor, mas na próxima semana, semana do dia 15 de dezembro, nós voltamos a ter dados bem importantes sobre índice de empregos lá dos Estados Unidos, né, para tentar entender, e vamos ter métricas importantes como o payroll, a taxa de desemprego, mercado de trabalho dos Estados Unidos de modo geral. Isso influencia direto também na tomada de decisões do Fed sobre o possível corte ou não já de janeiro. Lembrando que agora, em dezembro, já está precificado que haverá um outro corte. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima parte do vídeo. Mas, basicamente, os dados da semana que vem já vai começar a nos trazer insights, né? Assim como o discurso agora do Jean Paul já vai começar a nos trazer um alerta sobre as possíveis tomadas de decisões no início do ano que vem, né? Quem sabe em janeiro ou até mesmo em março, que teria outra reunião já, que ainda estaria no comando do Jerome Powell. E um fator extremamente importante também, na quarta-feira que vem, dia 17 de dezembro, voltamos, né, a ter o CPI, já de novembro, é mais atualizado, porque o que nós estávamos recebendo era um desatualizado por conta do shutdown. Vamos ter também pedidos iniciais de seguro-desemprego mais uma vez. Teremos também o PCE, que também é o mais importante, que o Fed mais acompanha. Basicamente, esse PCE e o CPI são os dois indicadores de inflação mais importantes, mas digamos que o CPI ele causa mais volatilidade no curto prazo, mas o PCE é o que o Fed mais analisa aí para possíveis cortes de juros ou não. E vamos ter uma decisão importante também agora na quinta-feira que vem, vai trazer, acredito, volatilidade também para o mercado, porque vai ser essa decisão da taxa de juros do Japão, né? Na semana passada houve um pânico generalizado por conta da notícia que girou em torno de o Japão poderia aumentar a sua taxa de juros, e isso poderia tirar o dinheiro dos investidores japoneses que estão praticamente espalhados pelo mundo inteiro, né? Os japoneses, eles são o segundo maior credor de outros investimentos, de investimentos externos, por conta da taxa de juros deles ser muito baixa. Em compensação a isso, eles têm muitos investimentos fora. E surgiu o pânico em torno da ideia de que, se os Japão começar a aumentar a sua taxa de juros, pode trazer investimento para a economia local e tirar investimentos de ativos de risco como o S&P 500, o próprio Bitcoin.
E isso acabou gerando um certo pânico nos mercados e isso trouxe uma incerteza na semana passada. Eu ainda, ao meu ver, eu ainda vi isso com um pouco de pânico momentâneo, tanto é que os preços voltaram às regiões que estavam antes dessa notícia, né, no dia teve boas quedas e posteriormente já retomou, mas de qualquer forma precisamos ficar atento que eu acho que isso sim é um dado importante que vai sair na próxima semana ainda, mas é legal já estar adiantando aqui para vocês, para nós já irmos se preparando. E por que que eu digo que em agora em dezembro, já está precificado, vai ter o corte, e não faz muita diferença a esse tipo de notícia, porque o mercado inteiro já precificou que 94% praticamente está precificando que haverá o corte. Então, se de fato houver o corte, como eu acredito que é quase certeza que haverá, não vai trazer uma novidade, não vai trazer uma euforia para o mercado atípica, porque já está precificado, isso já está no preço. Agora, o que nós precisamos acompanhar, de fato, é o que vai acontecer, como será esse discurso do presidente do Jerome Powell, porque esse dado aqui, que 70% das pessoas acredita que não haverá corte em janeiro, isso sim pode mudar. E isso para mim é positivo, porque a maioria das pessoas estão extremamente negativas, estão acreditando que não haverá o corte agora em janeiro, 70% das pessoas acreditam que não haverá. Então, se de repente o Jerome Powell vem com um discurso mais brando agora na quarta-feira, na super quarta, pode trazer uma euforia para o mercado, pode trazer uma certa ganância para o mercado, pode fazer com que 70% dessas pessoas que estão acreditando que não haverá o corte, passarem a ficar positivas e voltarem a acreditar que vai haver corte, e isso vai trazer um movimento de ganância para o mercado e pode trazer esse movimento short squeeze que nós estamos acreditando já, que nós vemos falando aqui no mercado, no canal há alguns dias, que existe a possibilidade de short squeeze, porque a galera ficou muito negativa com essas quedas, muita gente abriu short no Bitcoin, no mercado cripto, e é quase que inevitável que, independente se entraremos ou não agora num bear market, é quase que inevitável para mim, na minha visão, que não haja um short squeeze antes, que venha liquidar a galera que entrou muito shortada nesse momento de queda. Nota-se que o mercado, segundo esse site de aposta, o Polymarket, até mais ou menos ali vou até mudar o meu visor para ficar mais fácil para vocês verem. Basicamente, até a região aqui do dia 20 de novembro, a grande maioria das pessoas ainda acreditava, 76% das pessoas acreditavam que não haveria um corte, né, nessa reunião de dezembro. E esse movimento mudou após alguns dados sobre o mercado de trabalho que saiu nessa mesma semana, e o mercado basicamente saiu do negativo para as pessoas negativa e passou atualmente passou a gradativamente acreditar que haveria um corte, e agora nós estamos em 94% das pessoas acreditando que haverá esse corte agora no final de dezembro. Então, basicamente, no final de dezembro não, já nessa semana que vem, nessa semana atual agora. Então, basicamente, esse movimento, a partir do dia 20 de novembro, mais ou menos, acabou dando uma certa confiança para os investidores e isso acabou até mesmo ajudando o preço, porque nas regiões do dia 20 de novembro, mais ou menos, nós estávamos perto das regiões de fundo do preço, né? Basicamente isso daqui, nós estávamos perto e após isso nós tivemos uma retomada significativa aí de 15%, agora estamos trabalhando um pouco abaixo. Então é o que eu acredito que pode acontecer caso o discurso do Jerome Powell seja um pouco mais brando e ele acabe deixando o mercado um pouco mais confiante, eu acredito que pode sim trazer movimento de alta, porque essa galera de janeiro, até mesmo de março, que está negativa, acreditando que não haverá um corte, passar a ficar positiva e trazer um movimento de alta para o mercado agora no curto prazo. E dando continuidade à análise de sentimento do mercado agora, eu quero estar trazendo aqui o que estava até legal, estava um momento interessante no curtíssimo prazo, eu postei isso nas minhas redes sociais, inclusive se você não me segue, eu deixo o convite, lá eu sempre posto análises em tempo real praticamente do que está acontecendo no mercado de criptoativos, de extrema valia, eu tenho certeza que vai acrescentar muito, então se vocês estiverem gostando do conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e me siga lá nas redes sociais, @monetize seu dinheiro, eu vou deixar no primeiro comentário fixado todas as minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no TikTok, no Facebook, e eu também vou deixar na descrição. Então, na descrição também vai estar lá as minhas redes sociais. Então, considera me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aqui do canal para você estar acompanhando a nossa análise diária, tá? E aqui, o que que eu já tinha trazido nas minhas redes sociais? Nós estávamos até tendo um movimento legal, que o preço estava subindo, porém, ele estava subindo de fato com o aumento de Open Interest, só que agora já tivemos queda no Open Interest e o preço não está conseguindo se sustentar acima, por um lado positivo, quando o Open Interest cai, o preço cai junto, então nota-se que também as pessoas não estão interessadas na alta, né? Assim como o preço subiu, assim como o Open Interest subiu, com o preço também subindo, quando ele caiu, não houve muita entrada de Open Interest, não há um interesse muito grande na queda, então isso nos deixa um pouco mais positivo, o que me faz acreditar que nós estamos em um movimento mais lateral mesmo. Quando analisamos em tempos gráficos um pouco maior, para ficar um pouco mais claro, nota-se que desde os fundos
que atingimos perto dos US$ 80.000, voltamos a subir, o Open Interest não está acompanhando. Então precisamos que haja entrada de Open Interest para eu começar a acreditar que esses movimentos vão se perpetuar e vamos ter novos movimentos de alta agora no curto e no médio prazo. Voltamos a ter um aumento do longs e short, isso também não é legal. Nós estávamos tendo um aumento significativo hoje, um aumento legal, até US$ 92.000, US$ 91.000, e os longs e shorts estavam caindo. E infelizmente agora ele voltou a subir um pouquinho aqui no curto prazo. Agora então nós já estamos com mais de 2 long para cada short, então isso não está positivo, ao meu ver. Então eu vejo os indicadores de sentimento nesse momento um pouco indecisos, eles estão, uns apontam algo positivo, outros já estão mais negativo, e eu busco novos indicadores para eu conseguir operar com mais clareza. Quando eu analiso os indicadores do Coinalyze, eu vejo eles um pouco dividido. Não vejo eles pessimista também, porque quando tem queda no preço, nós também não estamos tendo aumento de open interest como estávamos tendo dias atrás. Nota-se quando o preço caía antes, alguns dias atrás, o preço caía bastante, o open interest subindo, por isso que nós tivemos quedas bem fortes. Agora o preço subiu um pouco e o open interest está caindo. E basicamente, isso é até um movimento normal, porque o open interest subiu muito na queda, então é normal que quando o preço volte a subir, o open interest caia um pouco. Agora, o que nós não podemos ver, o preço voltar a cair, de repente voltar a testar as regiões dos US$ 84.000 ou até mesmo os fundos dos US$ 80.000 com aumento de open interest. Se isso acontecer, nós teremos mais quedas, nós teremos quedas mais fortes. Então, por isso precisamos acompanhar aqui diariamente os indicadores. Ao meu ver, os indicadores ainda estão neutros, né? Em um tempo gráfico um pouco maior, que é o de 12 horas, eles ainda estão neutros. No curto prazo estava bom, mas infelizmente já voltou a ficar meio negativo, não está positivo, digamos que eles estão um pouco indecisos. Agora, um indicador que eu estou gostando, que eu vejo que já tem uns dias que eu tenho alertado aqui o canal, que é algo muito positivo, é que as sardinhas, elas começaram a vender desde essas regiões acima e está vendendo bastante. Basicamente, essa região do preço era onde o preço se encontrava aqui próximo da casa dos US$ 89.000, basicamente é isso, bem próximo. Isso, por volta ali dos US$ 86.000, as sardinhas começaram a vender, e isso nos mostra que, na maioria das vezes que elas estão vendendo nos momentos errados. As sardinhas, essas ordens de baixo representam até 1K, enquanto as ordens de cima representam acima de 100K. Então as sardinhas estão vendendo bastante já de alguns dias. Isso me deixa mais confortável, me deixa confiante. Eu não ia gostar de estar vendo esse movimento de subida do preço que estamos tendo desde as regiões ali dos fundos, basicamente, com as sardinhas comprando junto. E basicamente elas estão vendendo, acreditando que talvez encontrou de fato um topo momentâneo, acreditando que entramos em um bear market, acreditando que de fato o preço não voltará para as regiões que atingiu ainda esse ano em US$ 126.000, e elas começam a vender, e na maioria das vezes elas vendem no lugar errado. Então, por um lado, eu gosto de estar comprando, de estar exposto quando elas estão vendendo. Embora é fato que as grandes instituições têm vendido bastante já há um bom tempo, elas não fazem boas compras, e basicamente, quando eu vejo um gráfico de 6 horas aqui, elas estão vendendo há um bom tempo já, e isso é realmente negativo para o preço. Nota-se que o preço só está caindo, só as grandes instituições, as ordens acima de 100K vendendo. Então precisamos que, de fato, volte ao interesse das grandes instituições para o preço voltar, para ter uma retomada de preço. Alinhado com as sardinhas vendendo, eu acho que pode ser um movimento perfeito para a valorização do preço agora no médio até no longo prazo. Mas para isso precisamos que haja sim uma entrada de capital dessas grandes instituições, comecem a vender, comprar mais, e automaticamente, se elas começarem a comprar, nós vamos ver o aumento de open interest. Então, eu consigo encontrar uma correlação na análise do Coinalyze, do TRDR, ou seja, na análise do open interest, e sim dos indicadores aqui do volume buy side, que mostra as, as ordens que estão sendo executadas, as grandes ordens que estão sendo executadas e as pequenas ordens que estão sendo executadas. Então, para concluir, eu quero estar aqui mostrando também os indicadores do CoinGlass, mostra que essas regiões aqui acima tem bastante liquidez, na casa dos US$ 98.000, eu já tenho trazido aqui no canal algumas vezes que essas regiões é de extremo interesse. Todas essas regiões que mostram esse calor, o preço tende a ser atraído para essas regiões como um imã, então eu acredito seriamente que existe sim essa possibilidade de um movimento até essas regiões, que seria um short squeeze. Agora, não podemos também fechar os olhos para esse gráfico, para esse indicador também do CoinGlass, que nos mostra que nas regiões abaixo, até a casa dos US$ 82.000, também tem bastante liquidez, né? Tem bastante pessoas alavancadas. Esse gráfico mostra quem está alavancado em 50 e em 100 vezes. E nota-se que aqui tem mais de 1 bilhão de liquidação se o preço voltasse para essas regiões de US$ 82.000. Porém, se ele subir, ele teria um movimento até maior ali de mais de 3 bilhões, ou seja, tem mais liquidez acima, de fato, mas também temos liquidez abaixo. Quando analisamos a Binance e a Bybit nesse gráfico também do CoinGlass, ele mostra também que nas regiões ali dos US$ 83.000, até mesmo dos US$ 81.000, já temos mais de 5 bilhões em liquidação, porém, nas regiões acima também nós temos quase o dobro.
Então, existe sim ainda muita liquidez abaixo, porém, fato é, pelo fato do preço das pessoas terem ficado muito negativa nesses últimos movimentos de queda, acaba sim tendo mais liquidez acima. Então, o que, que eu queria estar analisando a parte do price action aqui do Bitcoin? Eu consigo encontrar essa confluência que eu já tenho trazido para vocês há alguns dias, essas regiões de extrema liquidez acima, na casa dos 97 mil dólares, 98 mil dólares. Quando eu analiso o Bitcoin em tempos gráficos maiores, não tem muito o que ser dito. Nós, no trimestral, nós estamos sim em uma vela bem feia, nós perdemos os fundos aqui, estamos perdendo o fundo anterior aqui, que era na casa de 106, 107 mil dólares do último trimestre, embora nós ainda estejamos em uma retração perfeita de Fibonacci até a casa ali dos 84 mil dólares, que é 0,382, isso é relevante, é bonito, porém, estamos perdendo sim essas regiões dos últimos fundos, então isso é negativo para o preço. Quando pegamos no mensal, é claro que perdemos uma retração mais importante de Fibonacci, que nós já tenhamos trazido aqui há alguns dias, perdemos os fundos ali dos 94, então nós entramos sim em uma maior probabilidade em que o preço venha fazer um movimento de retomada para novas quedas, que seria semelhante ao ombro, cabeça e ombro. Existe sim essa probabilidade, não é certeza, não é uma previsão, trata-se de probabilidades e estatística, e quando nós analisamos a análise técnica, incluindo a retração de Fibonacci, se nós seguirmos ali a norma da tendência do ativo, quando nós analisamos nesses dois tempos gráficos, principalmente esse do mensal, nós estamos sim em um cenário bem negativo. Semanal também. Nós já se encontramos sim no semanal até mesmo uma tendência de baixa a mover. Já formamos aqui, perdemos os fundos anteriores, formamos um pivô de baixa. E o mensal, o que faltaria ainda é essa confirmação do bear market, seria a formação de um topo descendente a esse, né, o preço retomar, vir buscar e voltar a devolver e perder os fundos. Então, nós não entramos ainda em um bear market, mas estamos sim seguindo a linha ali de raciocínio, por exemplo, da retração de Fibonacci, por exemplo, nós estamos em uma maior probabilidade para que isso aconteça. Como eu não tenho uma bola de cristal, eu não trabalho com futurologia, eu estou exposto parcialmente no mercado, quem me acompanha sabe que eu estou 50% exposto no mercado, e caso eu esteja certo, eu vou ter bons movimentos de alta, e se o preço ir contra as minhas apostas, as minhas análises, eu também vou ter um bom caixa para fazer compras nas regiões, e onde eu faria compras nas regiões, provavelmente seria usando essa retração de Fibonacci aqui do trimestral, eu voltaria a fazer compra na casa de 71 mil dólares, 58 mil dólares, alinhado com os indicadores de sentimento, obviamente, eu analisaria e veria se existe sim oportunidade para eu fazer mais compras. No diário, a mesma coisa, perdemos, formamos um pivô de baixa feia, abaixo das médias de 200 períodos no diário, isso é muito ruim para a tendência. Quem me acompanha também sabe que eu já trouxe isso, que no último bull market, um dos primeiros indícios, o que o preço sofreu bastante, que trouxe bastante queda, foi a formação de um pivô de baixa abaixo dessas médias nesse período. Isso aconteceu já acho que no final já de 2021, início de 2022, e foi o que nos deu um 2022 de extrema queda. Então, o primeiro ponto que eu quero estar mostrando para vocês, para nós começarmos a ficar positivo, precisamos que o preço volte a trabalhar acima das médias nesse período, não uma hora. Esse é o primeiro ponto para começarmos a ficar um pouco mais positivos. Estamos trabalhando paralelo a essa linha, ele rompe, perde novamente, está meio que em uma lateralização dessa região. Precisamos sim um pivô de alta acima dessas regiões para confirmar e ter força para buscar essas médias de 200 período no 4 horas. Essas médias de 200 período eu já tenho trazido aqui há alguns dias, desde o Twitter do Trump, sobre a guerra comercial. Todas as vezes que ele voltou, desde 10 de outubro, que ele tentou voltar para essas regiões, ele perdeu, e ele vem perdendo, e todas as vezes que ele vem testando, ele vem perdendo. E isso, essa média, ela vem executando uma força vendedora, né? E os ursos vêm utilizando ela para derrubar o preço quando o preço começa a chegar nessas regiões, e é exatamente o que aconteceu aqui nessas últimas horas. Então, o que de fato precisamos que aconteça o quanto antes? O preço é necessário que tenha uma entrada nova de open interest, que haja um novo fôlego para o mercado, para conseguir uma formação de um pivô de alta acima dessas regiões das médias de 200 período aqui do 4 horas, que obviamente entraria em confluência estar acima das médias de 200 período do 1 hora, e o mais importante, nós estaríamos acima de uma retração de Fibonacci dessa última queda. Quando eu pego do mensal aqui, eu traço uma retração de Fibonacci até os fundos, eu consigo entrar numa confluência praticamente perfeita com a região de 0,618, ou seja, o preço estaria fazendo um pivô de alta acima dessas regiões, aqui de 0,618 aqui da retração do diário, e acima das médias de 4 horas, aqui das médias móveis exponenciais de 200 períodos em 4 horas. Isso já nos daria uma saúde um pouco mais significativa para o preço e nos daria, assim, fôlego para vir testar, ao meu ver, o que seriam as regiões mais importantes aí
para a retomada, que é a região aqui dos $104.000 até os $110.000, que é onde existe muita liquidez, de fato, no mercado. Muita gente também está comprado ali, está vendido nessas regiões, abriu short nessas regiões. Se o preço voltar tanto para essas regiões, como para essas regiões abaixo, que eu mostrei nos outros indicadores aqui na casa do pelo menos aqui dos 94 mil, 97 mil dólares, 98 mil dólares, seria uma região de extrema liquidez, onde muitas pessoas seriam liquidadas também em um movimento de short squeeze. Então, basicamente, essas duas regiões que entram em confluência com as médias de 200 período, tanto do 4 horas quanto do diário, as regiões mais importantes para a retomada do preço. No curto prazo, pelo menos essas regiões aqui, porque essas regiões acima vai ser bem mais complicado, mas pelo menos no curto prazo, essas regiões aqui do 4 horas já seria extremamente importante o preço conseguir formar um pivô de alta acima aqui do 0,618 na casa dos 97 mil dólares, buscar essa liquidez e formar um pivô de alta acima dessas médias de 200 período também. Eu de cara já adianto que isso não vai ser um movimento fácil, que existe muita liquidez, que muita gente vai ser liquidada nessas regiões e quando há muitas liquidações assim, normalmente há muita compra ao mercado e quando há muita compra ao mercado, na maioria das vezes o preço tende a regredir antes de novas altas. Então, o preço está próximo dessas médias nesse período de novo. E o que, que é a maior probabilidade? Se o preço ficar retestando muito aqui e não conseguir, sempre perdendo, igual aconteceu nessas últimas horas, inevitavelmente ele vai vir aqui retestar as regiões dos 94, dos 84 mil dólares ou até mesmo os fundos ali dos 81 mil dólares. Então, estamos em um momento que, ao meu ver, não há oportunidade de trade, precisamos que o preço ou esteja acima em um pivô de alta nessas regiões, das médias nesse período de 4 horas, próximo ali dos de preferência acima dessas retrações, os 97 mil dólares, ou voltando para casa dos 84, 80 mil dólares, para quem não está exposto no mercado e quer se expor, eu acho que pode ser uma boa oportunidade, eu acredito que é o que eu faria se eu não tivesse exposto, eu voltaria a comprar nessas regiões, como eu já estou exposto, eu vou voltar a comprar em um caso mais de pânico extremo, em que o mercado corrija já em um nível mais, quem sabe, no semanal, um semanal sobrevendido, um medo mais generalizado e o mundo gritando bear market, o fim do Bitcoin, eu voltaria a fazer compra. Enquanto isso, enquanto está nesse momento de incerteza, eu prefiro ter caixa suficiente para fazer boas compras em casos mais extremos e estar parcialmente exposto para que, se o preço voltar a subir, eu também ter caixa, eu também ter um bom dinheiro investido para poder surfar parte dessa alta e eu vou estar realizando lucros desses trades que eu estou fazendo agora nas regiões dos 97, 98 mil dólares, é os mesmos lugares que eu começo a olhar para fazer realizações de lucro, caso os indicadores de sentimento me dê esse insight. Então, eu gosto de estar analisando o preço, analisando o sentimento diariamente, e eles me ajudam a tomar esse tipo de decisões. No entanto, eu acredito que talvez esse conteúdo não ficou muito claro para você, talvez você não tenha entendido, porque você não conhece a análise de sentimento ainda. Então, eu deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber e acompanhar nossa análise ali no dia a dia. E pode deixar as suas dúvidas, suas críticas, as suas sugestões também nos comentários ou até mesmo lá nas minhas redes sociais. Qualquer dúvida, pode me mandar lá na caixinha lá de perguntas que eu vou começar a abrir aí com frequência. E eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para vocês aí e vai acrescentar demais. Eu conheci a análise de sentimento, isso mudou o jogo para mim. Eu sempre senti que faltava alguma coisa nos investimentos, eu sempre senti que faltava que só o price action não era o suficiente, e após a análise de sentimento eu consegui melhorar o meu capital e eu consegui multiplicar o meu capital exponencialmente em pelo menos 4, 5 vezes, somente analisando o mercado com análise de pânico e euforia, utilizando isso ao meu favor. Legal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, já deixa um like aí e a gente se vê em uma próxima análise.